Nessa noite a gente vai estar continuidade, né, sobre o novo nascimento, né? Acho que a maioria que está aqui não veio semana passada, mas está gravado no YouTube, vocês podem revisar também. A Eliane começou a falar sobre o novo nascimento. Ela falou sobre Nicodemos, que Nicodemos, né, era um fariseu da época e ele foi se encontrar com Jesus certa noite. E Jesus virou para Nicodemos e falou que era preciso Nicodemos nascer de novo. E o que seria esse novo nascimento? A Eliane já falou, né? O nascer de novo é nós deixarmos a nossa natureza pecaminosa para trás e ter o nosso espírito vivificado. Em Romanos 6, Jesus fala que o nosso velho homem ele foi crucificado já ali na cruz do Calvário. Então, o novo nascimento é isso, é nós deixarmos a nossa natureza pecaminosa para trás, porque ela já foi crucificada ali na cruz do Calvário, e ter nosso espírito vivificado. Ela também falou, Eliane, que nascer de novo não é algo somente momentâneo, que acontece uma vez na minha vida e pronto. Não, nascer de novo é o quê? É a cada dia eu buscar ser transformado. E quem que vai me transformar? O Espírito Santo. Em Ezequiel, ele fala que coloca em nós um coração novo, e o Espírito dele, a partir do momento que nós começamos a ser transformados, o Espírito dele, o Espírito Santo, começa a habitar em nossos corações. Amém? E também, sábado passado, a Eliane deu uma leve pincelada sobre a vida de Paulo, que Paulo ele passou por esse novo nascimento, que Paulo ele foi transformado a cada dia. E é sobre ele que eu quero falar nesta noite. A gente vai aprofundar um pouquinho na vida de Paulo para ver como que ele passou por essa transformação, por esse novo nascimento. Eu acho que vocês já devem ter visto o filme de Paulo ou lido na Bíblia, né? Assim, eu espero. Sobre a vida de Paulo. Paulo, antes de ser transformado por Jesus, ele era chamado de Saulo, né? E Saulo era quem? Era um perseguidor da igreja, era perseguidor dos apóstolos de Jesus. E na Bíblia, em Atos, fala que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem que era Gamaliel? Gamaliel era um fariseu, ele era um conhecedor da Bíblia, né? E na Bíblia fala que ele era um homem que era conhecido por sua sabedoria. E na Bíblia, em Atos, se não me engano, acho que é no Atos 5, fala que Gamaliel, essa sabedoria foi demonstrada quando Pedro e os apóstolos foram levados ali, né, no Sinédrio. Né? Sinédrio, a gente pode dizer que seria como os juízes de hoje. Né? E, então, naquela época, tínhamos o sumo sacerdote e tinha as pessoas que faziam parte do Sinédrio, que era para julgar os outros. E aí Gamaliel fazia parte desse grande sinédrio, e Pedro e os apóstolos foram levados diante desse grande sinédrio. Por quê? Porque eles estavam falando sobre Jesus, anunciando o nome dele, né? E aí, diante do sinédrio, o que eles resolveram? Resolveram matar os apóstolos. Mas Gamaliel interveio em favor dos apóstolos, falando o quê? Falando, gente, se tudo isso que os apóstolos estão falando realmente vier de homem, isso vai disseminar. Os apóstolos vão parar de falar desse tal de Jesus, e quem segue ele também vai dissipar sobre a terra, não vai ter mais essa confusão que eles estão fazendo. Mas se Pedro e todos esses apóstolos falam em nome de Deus, se isso não for coisa do homem, for coisa divina, não tem nenhum homem que pode impedir eles falarem, propagarem o nome de Jesus sobre a terra. Então, a gente vê que Gamaliel era um homem de muita sabedoria. E Paulo ele foi criado nesse meio da lei, nesse meio de grande sabedoria. Mas só que Paulo ele começou a perseguir os apóstolos, começou a perseguir a igreja de Jesus. Por quê? Porque ele achava que estava fazendo isso em nome de quem? Em nome de Deus. Mas não estava, né? Ele estava olhando só para a lei e os olhos dele estavam cegados para com Jesus. E a gente vai falar sobre isso.
como que Paulo ele conseguiu ser transformado pelo Espírito Santo, como que ele conseguiu nascer de novo diariamente. Eu vou bater muito nessa tecla hoje. O novo nascimento não é algo momentâneo, que acontece uma vez na minha vida e acaba, não. Nós temos que buscar ser transformados e nascer de novo no Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Então, vamos abrir em Atos 9, do 1 ao 5. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos fechar o olho mais uma vez nesta noite? Senhor Deus, Pai, estamos diante da Tua palavra. Te peço que o Teu Espírito Santo, Pai, continue se fazendo presente neste lugar, Pai. Que não seja eu a falar, mas que seja Teu Espírito Santo, Pai, a ministrar ao coração de cada um aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, nessa passagem que a gente leu de Atos aqui, capítulo 9, nesses primeiros versículos, o que aconteceu? Saulo, né, que ele ainda não tinha sido transformado, teve seu nome ainda mudado para Paulo, ele recebeu uma autorização do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um dos cargos mais importantes naquela época. Para quê? Para ir até a cidade de Damasco e todo mundo que anunciasse o nome de Jesus, pregasse sobre Jesus, fosse o quê? Preso e levado até Jerusalém para ser julgado. Mas só que, porém, todavia, entretanto, ele, no caminho de Damasco, ele foi parado. Uma forte luz parou ele e ele imediatamente caiu por terra. E aí uma voz começou a chamar ele pelo nome: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas só que ele, como ele somente perseguia, ele não tinha tido ainda a transformação, ele não sabia quem era Jesus. Então, mesmo Jesus chamando pelo nome dele, ele não sabia quem era Jesus. Então, ele pergunta: quem és tu? E Jesus se apresenta: eu sou Jesus a quem tu está perseguindo, Paulo. Então, é este contexto que nós vamos falar aqui. Outra coisa que eu quero assim enfatizar é que eu vou falar só esses primeiros versículos, alguns passos que Paulo teve para ter esse processo de transformação. Mas a gente pegar Paulo desde esse processo de transformação aqui no início de Atos 9, até o final da vida dele, nós vamos ver que ele todos os dias foi transformado pelo Espírito Santo. E não teria como eu passar, né, desde o início até o final da vida dele, porque a gente ia ficar horas e horas aqui, né? Eu sei que vocês querem, mas minha garganta não aguenta. Então, a gente vai falar só sobre esses primeiros versículos. Paulo, qual que foi o primeiro passo que Paulo teve para ele ter essa transformação na vida dele, no coração dele? Paulo, ele verdadeiramente se arrependeu. Nós já falamos aqui sobre o arrependimento, então não vou me aprofundar muito no arrependimento mais uma vez, mas quais são os pilares, digamos assim, do arrependimento, para que um verdadeiro arrependimento aconteça em nossas vidas? São 3 pilares. O primeiro é que a gente precisa reconhecer. O segundo é que a gente precisa confessar. E o terceiro é que a gente precisa mudar de atitude. Paulo, ele teve esses 3 pilares para que o verdadeiro arrependimento acontecesse. Ele se arrependeu do quê? Dos pecados dele, né? Da natureza pecaminosa dele. Ele confessou tanto diante dos homens, eu acho que em Atos 22, quando ele está para ser julgado, ele confessa tudo aquilo que ele fez, né, perseguindo os apóstolos, matando muitas das vezes. Ele confessa diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. O terceiro pilar que nós temos aqui para um verdadeiro arrependimento acontecer é mudar de atitude.
um pilar desse, ele não pode deixar de existir, porque se ele deixar de existir, o verdadeiro arrependimento não vai acontecer nas nossas vidas. Então, Paulo, ele confessou, ele reconheceu que ele estava indo numa natureza pecaminosa, mas principalmente ele mudou de atitude. Não adiantaria nada ele ter reconhecido, ter confessado, se ele continuasse perseguindo quem falasse sobre Jesus. Não ia adiantar de nada, isso é inválido. Então, ele teve esses 3 pilares que o verdadeiro arrependimento aconteceu na vida dele. Então, a primeira atitude que, assim como Paulo teve, nós precisamos ter, é nos arrepender verdadeiramente. Amém? O segundo passo que Paulo teve aqui foi que ele teve fé. Quando ele foi parado ali no caminho de Damasco, ele não conhecia quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar, porque ele perseguiu os apóstolos, mas ele não tinha tido a experiência de conhecer Jesus face a face, profundamente. Então, a partir do momento que ele se arrependeu verdadeiramente daquela natureza pecaminosa, ele começou a crer quem era Jesus, no que ele tinha feito, que ele tinha morrido ali na cruz do Calvário para levar nossos pecados ali. Ele começou a ter fé em quê? Fé no que Jesus iria fazer através da vida dele. O que Ananias falou nos versículos à frente? Ananias falou assim: Paulo, você saberá o tanto que você terá que sofrer, mas será por causa do meu nome. Então, Paulo, a partir daqui, a partir do verdadeiro arrependimento que ele teve, ele começou a ter fé no que Jesus iria fazer através da vida dele. Nós precisamos ter fé. Muitas das vezes a gente passa por situações complicadas e a gente não tem fé, a gente não se arrepende. O que acontece com a gente? A gente começa a querer retroagir em nossa vida. E não, na nossa caminhada cristã, Deus fala que nós teremos aflições, nós teremos lutas. Mas a partir do momento que eu creio em Jesus, tenho fé nele, a nossa vida cristã começará a avançar e não retroceder. Foi assim que Paulo fez. A primeira atitude dele, então, foi o verdadeiro arrependimento. A segunda atitude dele, o segundo passo, foi ter fé em Jesus. E o terceiro passo que eu quero falar nessa noite é um passo muito difícil, é a obediência. Paulo, acho que no versículo 20, ele começa a pregar, do capítulo 9, ele começa a pregar na cidade de Damasco. Ele poderia muito bem ter falado para Jesus: não, Jesus, espera aí, eu vim para Damasco para prender todo mundo que anunciasse seu nome, e agora o Senhor quer que eu prego aqui? Na hora que eu começar a pregar, eu vou ser apedrejado, o povo vai querer me prender. Mas não, o que Paulo fez? Ele obedeceu ao chamado do Senhor. Lá na frente a gente vê que eles queriam tramar a morte dele. E os que estavam com ele armou um plano para tirar ele de Damasco. Mas antes disso, mesmo ele sabendo que a vida dele estava correndo perigo, ele simplesmente obedeceu. Por quê? Porque ele tinha fé que Deus iria usar a vida dele para transformar outras pessoas. E a gente precisa ter isso no nosso coração. A gente, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, por mais que a minha vontade não seja a vontade de Deus, nós devemos obedecer. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Mas Deus sabe o que vai acontecer nas nossas vidas. Então, a obediência a Ele, muitas das vezes, vai nos o quê? Livrar de situações que a gente não precisaria passar. Às vezes a gente passa por situações complicadas, por quê? Porque simplesmente nós desobedecemos a Deus. Outra coisa importante aqui é que a gente só vai conseguir obedecer a Deus ouvindo a voz dele. E como que a gente ouve a voz de Deus? Tendo intimidade com ele. Como que a gente tem intimidade com Ele? Ao chegar ao Senhor, nós temos que estar com os nossos corações rendidos a Ele, livrando todo o pecado, toda natureza pecaminosa não deve existir em nossas vidas, porque só assim nós iremos começar a passar pela transformação, assim como Paulo passou. Estes foram alguns passos só que Paulo teve para ter sua vida a cada dia mais transformada. Se a gente pegar a vida de Paulo, a gente vai ver inúmeras outras coisas que a cada dia ele fez para ter esse novo nascimento no coração deles.
Mas eu quero que você se atente a apenas esses três passos. O verdadeiro arrependimento, que onde o arrependimento nós temos que se atentar naqueles 3 pilares que eu já falei, a fé em Jesus e a verdadeira obediência a Ele. Amém? Vamos ficar de pé nesta noite? Assim como Paulo, nós temos que buscar a cada dia mais nascer de novo. Como eu falei lá no início, eu falei que eu iria continuar falando, insistindo nesta tecla. Um novo nascimento não é algo que acontece um momento na minha vida e acaba, não. O novo nascimento, ele é diário. Todos os dias nós temos que buscar e ansiar por isso. Júlia, mas eu já venho à igreja, eu já participo de algum ministério. Ótimo, temos que continuar fazendo isso. Mas a partir do momento que eu não tenho um verdadeiro arrependimento na minha vida, que eu não tenho fé em Jesus, que eu não obedeço à voz dele, tudo isso que a gente está fazendo para trás não está adiantando nada. A gente só está vindo na igreja para cumprir um protocolo, para, às vezes, muitas das vezes, obedecer aos nossos pais. Não, mas nós já temos idade suficiente para querer o novo nascimento nas nossas vidas, né? Muitos jovens aqui veio de um lar cristão, mas outros foram transformados aqui. Que essa transformação, que esse novo nascimento que aconteceu no início da sua caminhada, não fique somente ali. Que todos os dias vocês busquem isso, esse verdadeiro transformação na sua vida. Por quê? Quando a Eliane estava falando sobre Nicodemos, lá na passagem ele fala que é como o vento. Nós não sentimos o vento. Muitas das vezes a gente não está vendo essa transformação nas nossas vidas, né? Não é algo palpável que a gente vê, mas quem está olhando para você está vendo o agir do Espírito Santo na sua vida, está vendo a transformação na sua vida. Isso vai produzir frutos. A partir do momento que eu tenho a natureza pecaminosa em mim, eu vou produzir o quê? Só pecado. Mas a partir do momento que eu deixei a natureza pecaminosa lá na cruz do Calvário, eu produzo frutos do Espírito, porque é o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando a gente quer fazer algo errado, o Espírito Santo não deixa. Por quê? Porque ele incomoda os nossos corações. Então, eu quero te pedir nesta noite para você se ajoelhar. Mas não é um ato somente do corpo. Renda o seu coração na presença do Senhor nesta noite. Busque essa transformação, busque esse novo nascimento. Que isso não seja uma coisa que ficou lá para trás somente, mas seja uma coisa diária. Eu vou deixar esse momento porque é você e Deus para buscar esse novo nascimento. Então ore, clame ao Senhor para que sua vida seja transformada dia após dia.